A paz do Senhor para os irmãos, mais um dia aqui no canal, que Deus abençoe, aleluia, glória ao nome do Santo do Senhor, mais um dia abençoado que Deus nos concede na presença dEle, que as bênçãos do Senhor estejam derramadas sobre o seu lar, sua casa, sua família, se inscreva, dê um like, compartilhe, nos ajuda a fazer a obra, amém? Vou deixar um texto, compartilhar um texto muito conhecido aqui, que fica em Gênesis capítulo 6, versículo 13, o 14, que diz assim: Então disse a Deus a Noé: O fim de toda a carne vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que os fareis como a terra. Fazer para ti uma arca de madeira de cofé, fará comprimento da arca de betumarás por dentro e por fora com betume. É uma passagem muito conhecida que fala sobre Noé, sobre suas peregrinações, sobre suas pregações, né? Aleluia, nos primórdios da terra, né? Deus ele escolhe uma família, a família de Noé. A Bíblia fala que Deus, no capítulo 6, o versículo 6, que Deus se arrepende de ter feito o homem, né? A maldade naquela época tinha se multiplicado, né? E havia gigantes sobre a terra, né? Os filhos de Deus se multiplicaram com os filhos dos homens, né? E ali se multiplicou a maldade, se multiplicou, aleluia, a violência. E Deus olhou para aquela geração e não se agradou daquela geração, mas se agradou de uma família, se agradou de um patriarca chamado Noé. Noé pregou mais de 100 anos, né? Dizendo que havia um dilúvio, que havia chuva. Naquela época não chovia, só subia o orvalho sobre a terra. Então era uma coisa inédita, era uma coisa que eles nunca tinham visto. Então é uma coisa que nunca tinha acontecido. E Deus ele fala para aquele homem que simplesmente ia acabar com toda a terra, né? Que ia expirar as pessoas, né? Que as pessoas não iam, aleluia, viver, mas ia perecer naquela terra, porque era uma terra cheia de violência. Mas foi mais de 120 anos de oportunidade, que Deus deu oportunidade para aquelas pessoas se arrepender. Infelizmente não se arrependeram. E Deus, ele trouxe o juízo àquela terra, né? E a gente está num tempo difícil, num tempo que as coisas de homem amante de si mesmo, presunçoso, avarento, incontinente. O tempo é mau, o tempo é difícil. Se naquela época de Noé já era difícil, imagine hoje. Então Deus é aquele que ainda traz juízo, Deus é aquele que ainda traz justiça, Deus é aquele que ainda cobra o pecado, a malícia, o engano. Porque as pessoas acham que não perde, as pessoas acham que não perece, as pessoas acham que continua fazendo a mesma coisa, continuando fazendo, aleluia, do mesmo jeito, da mesma forma, e não vai ter, aleluia, justiça da parte do Senhor. E não é verdade. Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Tanto é que aquela geração todinha pereceu, né? O mundo inteiro ali se acabou debaixo de água, né? Tinha os nefilins, né? Eram os gigantes, né? Gigantes daquela terra, né? E Deus viu que se multiplicara a maldade, a violência. Deus disse que multiplicara, aleluia, a malícia do homem. E Deus ali não se agradou, né? E a gente está num tempo diferente, né? A gente está em Apocalipse. A gente sabe que a volta de Cristo está muito perto e muitos ficarão nesta terra, muitos perecerão, né? Todos, e são aqueles que falam o nome de Deus, são aqueles que muitas vezes estão na casa do Senhor, são aqueles, né, que proferem o seu nome, né? Porque serão enganados pelo inimigo. O inimigo tem enganado muitos, né? O inimigo tem entrado nos lares, nas famílias, nos casamentos. O inimigo, aleluia, glória a Deus, tem feito o homem perecer, né? E naquela terra não era diferente. Deus ele manda Noé fazer uma arca de junco, né? Uma arca, betumar a arca, né? Porque ali não havia só, não ia entrar só a família de Noé, mas também ia entrar, aleluia, glória a Deus, todos os animais, né? Os animais mais obedientes que os homens, né? Obedeceram, foram, entraram na arca e ali não pereceram. Cada pá, aleluia, de animal ali entrou naquele lugar, naquela arca. E Deus é aquele que faz o homem perecer, né? Não é o que Deus queira que o homem pereça, é que Deus dá escolha para o homem. Às vezes Deus ele passa anos, aleluia, para que o homem possa fazer a sua escolha. Infelizmente não querem, né? A gente vê o povo de Israel que passou 40 dias, era passar 40 dias, passou 40 anos e aquele povo pereceu, né?
Os líderes também não entraram na terra prometida. E nesse tempo não é diferente. Deus tem dado muita oportunidade a pessoas de se arrepender, de fazer a vontade de Deus, e eles não querem. Eles querem continuar na sua soberba, no seu orgulho, na sua incontinência. Deus tem mostrado, Deus tem falado, mas se importa mais com o que os outros falam do que Deus fala. Né? Tem gente que se importa mais do que as pessoas falam, mas não se importa o que Deus fala. Né? Pessoas que perdem o temor e tremor diante de Deus, né? E são pessoas que elas podem vir a perecer, né? Perder até a sua salvação, né? Por causa do orgulho, da soberba. Pessoas incontinentes, amantes de si mesmo, presunçosas, orgulhosas, ruins para com os bons, né? Não tem, aleluia, muita paciência. Então, o tempo é mau, o tempo é difícil. E aquela geração todinha, irmão, pereceu. Louvado e engrandecido é o nome do Santo Senhor. Uma geração inteira não obedeceu a Deus, uma geração inteira pereceu. E a gente está nesse tempo, né? Tempo que as pessoas, aleluia, não atentam mais para a palavra do Senhor, não faz mais aquilo que é reto, não faz mais aquilo que é sincero, não faz aquilo que Deus se agrada, mas faz aquilo que a carne e que o inimigo se agrada. Né? Vão ser envergonhadas, vão ser confundidas, aleluia, glória a Deus, e provavelmente perderão de entrar no projeto, perderão de entrar na promessa, perderão de entrar na terra prometida, perderão de entrar no céu. A verdade é essa. Né? Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida, que a gente possa ter discernimento, sabedoria e ser seletiva, aleluia, né? Aleluia, com pessoas, né? Que muitas vezes estão caminhando para o abismo e querem arrastar pessoas com ela. E que Deus nos dê o discernimento, a sabedoria, que a gente possa, aleluia, confiar no Senhor. Porque muitas vezes a gente perde, aleluia, muitas vezes a noção, aleluia, daquilo que é o certo se fazer. É tanto embaraço na mente, é tanta coisa que o inimigo traz na mente das pessoas, que as pessoas perdem a noção do que é certo, do que é verdadeiro, do que é fiel, do que é justo, e termina se embaraçando nesta vida. Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã. Fique com essa reflexão. Aleluia, glória a Deus, né? Que obedecer a Deus é melhor, fazer a vontade de Deus é melhor. Deus tem mostrado, Deus tem direcionado e muitos não querem. Muitos querem fazer a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. E muitos perecerão, né? A Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino do céu. E a gente tem que ter muito cuidado, ser seletiva com pessoas, aleluia, que estão no caminho da perdição, que não querem Jesus, até estão na casa do Senhor, mas eles não estão com Cristo, eles estão com a sua vaidade, com a sua soberba, com suas incontinências, eles estão com tudo, menos com Jesus, né? E a gente tem que ter essa seleção, tem que ser seletiva, que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida de vocês. Aleluia, que a gente possa obedecer mais a Deus, fazer a vontade de Deus, porque é bom, porque é perfeito, porque é agradável. Deus abençoe os irmãos nesta manhã. Fiquem na paz em nome de Jesus. Amém?